Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje, vamos tratar principalmente de um assunto dos mais importantes e que muitas vezes nós não prestamos atenção a ele. Acontece do nosso lado, acontece até mesmo dentro da nossa parentela, e a gente acha que só acontece do nosso lado, lá longe da nossa parentela, e nunca pertinho da gente, ou até mesmo na nossa convivência. Nós vamos mergulhar um pouco no assunto pedofilia, que nós temos que combater e, graças a Deus, o Brasil tem encontrado um bom combate nesta área. Mas como acontece muitíssimo, o combate ainda é pequeno. Nossa Polícia Federal tem feito isso maravilhosamente bem. As polícias civis dos nossos estados, também as militares, sabe, tem no coração o bom combate deste assunto, e isso tem que ser mergulhado. Temos um governo aí que está prestando muita atenção neste assunto, uma ministra maravilhosa, e quando eu digo maravilhosa, porque é nossa amiga, nossa companheira, a ministra Damares Alves, que há muitos e muitos e muitos anos já falava do problema do abuso sexual de crianças e adolescentes. E para tratar deste assunto, estou recebendo aqui alguém que vem de uma origem humilde, nascido lá em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, professor, bacharel em teologia e também em ciências sociais, escritor, obras publicadas como Meriti, Pátria Amada, Brasil, já foi vereador, hoje deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, bastante atuante. É presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, deputado professor Josiel. Falei Joô, é porque eu tenho um amiguíssimo, mas amicíssimo, que é Joô. Desculpa, o seu é só Josiel. Celso, é uma alegria, é uma satisfação, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e a alegria de estar aqui com você, Celso, na TV Gênesis. Muito obrigado de abrir esse espaço para que nós possamos aqui chamar a sociedade brasileira a esse grande engajamento de enfrentamento a esse malefício que tem envergonhado o nosso Brasil, que a gente não pode cruzar os braços. E eu já chego aqui com espírito de gratidão. José, no teu tempo de menino lá em São João do Meriti, já se falava nessas coisas ou era uma coisa praticamente desconhecida? Na verdade, a prática da pedofilia, ela já existia, como sempre existiu desde que a humanidade é humanidade. Mas ganhou publicidade a partir do momento que todos entendem que é uma ameaça à integridade física, até a própria imagem do nosso Brasil. Você fez um encontro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo que eu vi. Eu participou desse encontro. Surtiu efeito? Surtiu. Com essa Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, nós fizemos um encontro municipal, que foi na Câmara Municipal, em São João de Meriti. Depois nós demos um espectro estadual, levamos para a Assembleia Legislativa. Eu tomei conhecimento dessa da Assembleia. No estado do Rio de Janeiro, onde tivemos um apoio maciço de todos os segmentos lá. E também fizemos aqui em Brasília, no auditório Nereu Ramos. Então, teve um espectro municipal, estadual e também federal. E agora, dia 5? E dia 5, nós vamos fazer uma grande audiência pública aqui em Brasília, dia 5 de dezembro. Sim. Vai ser no auditório Nereu Ramos, de 10 da manhã às 17. Um belo auditório, dá para ir muita gente, confortavelmente sentada, tá bem? Pode ir numa boa. De antemão, e aberta ao público, com aberta certeza. Ao público, eu quero convidar a todos os segmentos, né, a estar participando conosco, porque isso não é uma bandeira do Legislativo ou uma bandeira do governo federal que está nos apoiando muito, mas é um engajamento nacional. Todos nesse grande enfrentamento à pedofilia. Depois que o senador, na época, senador Magno Malta, botou a boca no trombone, né? E ele o fez com a galhardia que lhe é peculiar, ele sabe brigar, ele sabe falar com
né, com imposição, o assunto ganhou a nacionalidade, quer dizer, todo mundo começou a prestar atenção na questão da pedofilia. Não foi a partir dele que a gente sentiu isso, realmente? Nós, nesse momento, entendemos que, como existe tempos e épocas, né, em cada momento é preciso que tenham pessoas bem posicionadas para tratar dessa problemática. Respeitamos aqui muito a pessoa da ministra Damares, do nosso querido senador Magno Malta, que foi um arauto nacional e que deu grito de alerta para a nossa nação, e o trabalho não pode parar. E se amanhã nós não estivermos aqui, eu quero que outros estejam, porque isso não pode parar. É verdade. O Magno, ainda quando ele ainda estava senador, né, na última legislatura, ele completou o mandato dele e não conseguiu se reeleger. Lamentavelmente, o Brasil perde terrivelmente por não ter Magno Malta no Senado Federal. Era, sabe, em defesa da vida e da família, que poucos sabem fazer isso. Então, o Magno, já nos últimos anos em que ele estava como senador, ele fez um discurso, inclusive, dizendo que ele permaneceria nessa luta, acho que pelo resto da vida e mais 2 dias. Coloca um pedacinho do Magno para a gente lembrar ainda do senador. Eu quero reafirmar ao povo do Brasil que me vê pelas redes de comunicação desta casa o meu compromisso com o combate a abuso de criança sistematicamente. Quando Deus me deu a oportunidade, o privilégio, senadora Simone, de meter o dedo na ferida e instalar aqui a CPI da pedofilia e revelar para o mundo o crime dos crimes. Se na verdade existe crime hediondo, esse é o crime hediondo, que é o crime cometido contra a criança. E nós pautamos esse país, avançamos numa legislação, precisamos avançar muito mais, e esse será o meu compromisso de vida, sempre, eternamente, até que oportunidade eu tiver aqui enquanto respirar, na defesa dos pequenos, no combate a esses desgraçados, desalmados, que do alto da sua tara sexual, focado numa criança, eles não medem distância, até porque o nosso medo é grande. Porque já tem parlamentares na Câmara dos Deputados dizendo que não tem nada de mais que uma criança seja iniciada sexualmente por um adulto. Nós vamos resistir, porque nós já caminhamos para um buraco moral tamanho nesse país. E se esse tipo de coisa acontece, eu sou capaz de afirmar do alto da minha ousadia que Deus terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. E isso nós não vamos permitir. Meu Deus, um bom alerta. Você está lá no ninho de onde o pessoal quer porque quer liberar essa história, mano, velho. Que existe, sim, algumas correntes. E muitos deles que a gente conhece de longo tempo foram reeleitos e estão lá dentro do mesmo jeitinho, com o mesmo pensamento, professor. Primeiramente, para a gente entender essa fala do Magno, que é uma fala muito contundente, é uma fala muito certeira e que tem um objetivo. Ele botava o dedo na ferida. O dedo na ferida. Botava não, ele coloca, está andando o Brasil inteiro aí fazendo palestra sobre esse assunto. E essa fala do Magno mostra que para você combater a pedofilia, você não precisa essencialmente ser um parlamentar. Você pode ser um pastor, você pode ser um padre, você pode ser um professor, pode ser um assistente social, pode ser de qualquer segmento. Você não precisa apenas ter um mandato para combater a pedofilia. E Magno falou, enquanto eu tiver vida, ele não disse enquanto eu tiver mandato. Ele disse, enquanto eu tiver vida... A prova disso é que ele não para. Eu busquei esse videozinho, né, através da internet, e vi o quanto ele está andando pelo Brasil. Tem vídeo aí de praticamente todos os estados brasileiros que ele não para um minuto. Ele não para um minuto. Agora, as pessoas perguntam muito para a gente, enquanto parlamentar, enquanto ser humano, por que combater a pedofilia? Eu vou dar 3 motivos. Diga. Motivo número 1, de 7 em 7 minutos, uma criança é abusada no Brasil. Motivo número 2, dos 193 países existentes no mundo, o Brasil está no ranking de 11º. E motivo número 3, 75% dos casos já acontece dentro de casa. Então, esses 3 motivos já é o suficiente para a gente se colocar
como vanguarda de combate à pedofilia no Brasil. Esses 3 motivos, não precisa, tem outros, e muitos outros, mas esses 3 já é motivo principal. Quem trata desse assunto quase sempre recebe muita comunicação vinda de todos os estados brasileiros. Eu vi coisas com o Magno Malta que a gente não tem coragem, aliás, não colocaria jamais na televisão. Abuso sexual de bebês. Sim. Meu Deus, eu não sei como é que conseguem fazer isso, deputado. É verdade, é verdade. A partir do momento que nós abrimos o nosso telefone pessoal para receber denúncias, começaram a chegar aqui casos de bebês que não têm nem 1 ano de vida. Você já está recebendo isso. Aliás, você vem do Rio de Janeiro já neste combate, né? A gente já tem aqui, eu não posso mostrar porque é constrangedor e isso aí acaba até trazendo um certo constrangimento para a população. Mas a coisa é estarrecedora. E o caso que a gente tem aqui é caso do próprio pai abusando do filho. Né? Um pai abusando de um filho de 10 meses. 70% ou mais, né? 75% dos casos está acontecendo dentro de casa. E não raramente os pais, né? Envolvendo o pai, envolvendo o consentimento. Porque quando fala em padrasto, fala que foi o irmão, fala o tio, sei lá quem, entendeu? Você ainda fica assim, mas o papai... É o pai. Porque a coisa é silenciosa. A coisa é muito silenciosa, né? E envolve o aliciamento daquele que deveria proteger e, às vezes, é o que está abusando, né? Então, nós lançamos aqui, Celso, e aí quero compartilhar com todos aqueles que estão ouvindo, como que a gente está trabalhando o combate. Certo. O combate passa porque eu acho o mais importante, acima de tudo, no momento, além da educação, que está, graças a Deus, ganhando também as escolas brasileiras, Sim. O combate é muito importante. Isso. Você, por exemplo, você primeiro mostra, são 2 situações, você tem a causa e você tem os efeitos, e aí você entra com o combate. Como é que a gente está nessa frente parlamentar, enfrentamento à pedofilia, como nós estamos trabalhando? Primeiro, você trabalha a educação. Nós precisamos criar no Brasil uma corrente educacional para que você mude uma cultura. Segundo, você trabalha o monitoramento. Eu quero aqui chamar a atenção dos pais. Tenha um olhar voltado mais para o seu filho. Não deixe seu filho à toa sem estar diante dos seus olhos, né? Porque às vezes o pai diz o seguinte: eu vou deixar o filho ali na creche, mas ele não tem um olhar. O que essa creche está produzindo? O que estão fazendo lá? Então, o segundo momento é o monitoramento. A terceira coisa é a proteção. Pais, tio, família, vizinho, tem que voltar um olhar protetivo sobre a criança. E aí eu estou voltando um olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é lindo e pouco observado, né? Isso aí. Que é o grande fator normativo de proteção, né? Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente já fala da proteção. E o quarto ponto é o endurecimento das leis. Eu não posso classificar a pedofilia como um crime comum. Pedofilia tem que ser classificado como um crime hediondo. Hediondo mesmo. Hediondo. Então, esses 4 pontos são importantes. Educar, monitorar, proteger, endurecer as leis, aí o pedófilo não terá vez. Você falou, por exemplo, que dizem que é uma cultura. Meu Deus do céu, a ministra Damares, participando, você estava presente, que ela citou num determinado momento, antes do assunto que nós vamos mostrar aqui, ela citou seu nome. E ela falando e trazendo, inclusive, um recado do presidente Bolsonaro aos parlamentares lá, mas mandou o recado para os pedófilos do Brasil. Ela citando a ilha de Marajó, que o negócio lá, o bicho pega. É um dos locais do Brasil onde a sexualidade come solta e o abuso às crianças é muitíssimo grande. Ela citou e mandou o recado. Bote aí a Damares para poder mandar o recado para a gente também. Na ilha do Marajó, deputado, o abuso sexual é tão real e tão presente que sociólogos já estão falando no Brasil que nós nunca vamos vencer a pedofilia no Brasil porque é cultural. Olha a ilha do Marajó.
Aí já tem sociólogos falando que a gente nunca vai vencer o incesto porque é cultural. E citam como exemplo, olha a Ilha do Marajó. Pois esse governo resolveu o seguinte, vai ser por lá que a gente vai começar e dizer para o Brasil e para o mundo que abuso sexual, pedofilia, incesto não é cultura brasileira. E o presidente Bolsonaro mandou eu mandar o recado, eu vou mandar, e todas as vezes que eu tenho câmera eu não posso esquecer de dar o recado. Atenção, pedófilos, exploradores de criança, acabou a palhaçada no Brasil, é uma nova nação e a gente não vai tolerar abuso de criança, exploração de criança no Brasil. Está dado o recado, presidente. Ela manda o recado mesmo. Ela manda o recado. Muita gente pegou no pé da Damares por causa desse estilo dela, mas esse é o estilo dela. Contundente. E te digo isso, ela falou que vai e vai. Você vai. pode ter certeza absoluta disso. Então, Celso, isso aí é importante, Celso, porque quando eu citei aqui a questão educativa, infelizmente introduziram até nas universidades do Brasil uma corrente de pensamento europeu chamado hedonismo. E o hedonismo prega o seguinte: busque o prazer, ainda que esse prazer seja excessivo, se lhe satisfaz, faça isso. E se criou dentro das universidades o pensamento hedonista. E aí esse pensamento hedonista, numa linha de desdobramento, o que ele trouxe para a sociedade? Me desculpe, meu amigo. A lascívia, que é o desejo sexual desenfreado, a concupiscência dos olhos, que é o olhar que não tem limite. Trouxe também a questão para a sociedade, me desculpe, através da dança da garrafa. Meu Deus. Como é que você erotiza uma criança? Através de uma dança. E virou praticamente, quando a Damares fala ali da cultura, ela está dizendo o seguinte, aquela questão da dança da garrafa, que coloca uma garrafa na sala e a criança vai rebolando até embaixo, até o chão. É a erotização da infância brasileira. Isso precisa ser combatido. A linguagem precisa ser linguagem mais salutar. Então, quando a Damares chega ali e diz o seguinte, olha, isso não pode ser uma cultura, ela está dizendo exatamente daquilo que está sendo ensinado dentro das universidades, que é o hedonismo. Eu acho que eu cometi uma falha de não dizer que você é pastor. Ah, sim. Certo? Sim. Né? Pelos dados que colocaram escritinho aqui. Mas você é pastor da gloriosa Assembleia de Deus, não é isso? Assembleia de Deus, isso. Lá. Lá no campo onde nós militamos, no campo pastoral, a gente desempenha esse trabalho também, Celso, na área do combate e da consciência e da criação de uma nova mentalidade, a partir da ótica de Jesus, que disse assim, ai daquele, é Mateus 18, né, versículo 6, ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. Melhor que se amarrasse alguma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. E no versículo 3, ele diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, quem fizer tropeçar um desses pequeninos, vai responder ao dono dessas crianças, que é o próprio Criador de todas as coisas, porque as crianças não são nossas. O Salmo 127 diz que as crianças, né, os filhos, são herança de Deus. Ele só entregou para a gente cuidar. Agora, quem danificar esse patrimônio vai responder. E com certeza vai, né? Vai responder. Foi feito um alerta pelo Silas Malafaia, que você conhece, né? Pastor Silas Malafaia, que é outro também, que bota o dedo na ferida, né? E fala realmente, e chamou a atenção do então deputado federal, Jair Bolsonaro. Né? O atual presidente ainda estava na Câmara dos Deputados, e injuriado foi para a tribuna, porque ele ouviu pela manhã 5 minutinhos do Silas Malafaia botando o dedo nessa ferida. E aí ele pegou no pé da atual presidente da República da época, que era a presidente Dilma. Melhor do que eu falar aqui, bota o Bolsonaro nos velhos tempos de deputado federal. Coloca aí, por favor. Eu ouvi agora há pouco o pastor Silas Malafaia, num vídeo de 5 minutos, sobre a pedofilia. E é verdade o que o Silas falou. O governo do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, a título de combater as violações de direitos humanos na internet, ela criou aí um site chamado Humaniza Redes. Já gastou só esse ano 20 milhões com essa quadrilha que está lá. E
E lançou agora, há poucos dias, uma cartilha educativa, olha só, presidente, cartilha educativa da campanha de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Bacana, né? Mas vamos lá. O que diz a cartilha? Mito. Começa com mito. O que é mito? A pedofilia, mito. Toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo. Isso é mito, isso não é verdade. Eu estou na linha do pastor Silas Malafaia, que está escrito aqui. E passa a ser verdade o que, então, para esse governo do PT. Eu posso até dizer aqui, se eu tiver imunidade, por que a Dilma Rousseff quer legalizar a pedofilia? Se me der o direito de eu falar o que bem entender aqui, eu digo porque Dilma Rousseff quer legalizar a pedofilia no Brasil. Mas vamos lá. Aqui, sobre verdade, então, nesse documento aqui na Secretaria de Direitos Humanos. A pedofilia é um transtorno de personalidade, caracterizado pelo desejo sexual por crianças abaixo de 13 anos. Transtorno de personalidade. Continua. Para que uma pessoa seja considerada pedófila, é preciso que exista um diagnóstico de um psiquiatra. Ou seja, você que é mãe, você que é pai, tem filhos de 12, 10 anos, 9, 7, 6, 2 meses de idade, teu filho nasceu de ontem para hoje. Se alguém abusar do teu filho no hospital, de ontem para hoje, recém-nascido, que nem 24 horas de vida tem ainda, esse cara pode não ser pedófilo. Segundo Dilma Rousseff, que quem assina, que é responsável por Diário Oficial da União, é a presidente da República. E ela está de costas para esse problema. E se meu presidente me der autorização para falar aqui por que ela defende a pedofilia, eu falo. Enquanto ela não der, eu não posso falar. Eu vou ser processado aqui. E continua aqui, né? O que caracteriza o crime não é a pedofilia, mas o ato de explorar sexualmente uma criança. Ou seja, se uma criança estiver num bordel sendo explorado, isso é pedofilia. Mas se tiver um canalha qualquer, protegido pela presidente da República, abusando sexualmente de uma criança, isso não é pedofilia. Só para terminar a frase aqui, senhor presidente. Se num bordel, então, tiver crianças de 3 anos, 4 anos, 10 anos de idade, sendo abusada sexualmente, é pedofilia. Mas se tiver um marginal apenas abusando dela, isso não é pedofilia para a senhora Dilma Rousseff. Congresso, acorde, Congresso, pelo amor de Deus. A família está acima de tudo. Não podemos continuar convivendo com essa vergonha. Vergonha maior do que tudo isso é ter uma presidente que apoia a pedofilia, como está publicado no site Humaniza Reis, na qual ela é responsável. Ele falou, a família está acima de tudo, né? E Deus acima de tudo. Faltou ele falar isso aí, que virou o jargão. Exatamente. Da campanha dele. Esse trabalho de enfrentamento à pedofilia, aqueles que têm a percepção da sutileza, como esse processo se instalou aqui no Brasil, nós temos esse problema em Cabrobós, em Melgaço, no Vale de Jequitinhonha, nós temos na ilha de Marajó, citado também pela ministra Damares, e esses problemas também enraizados em algumas regiões no Rio de Janeiro. Então, o problema está instalado em todas as instâncias, porque eu quero dizer para o senhor aqui e para todos aqueles que estão nos ouvindo, essa coisa não foi implantada de forma direta, essa coisa foi implantada de forma sutil, e ela vem com nomes bonitos, como ideologias. As ideologias impensadas é que gerou todo esse fortalecimento da cadeia para alimentar a psicodependência de algumas pessoas. Você tem a pessoa que já sofre dessa problemática de querer abusar das crianças, e aí por trás você vem com alguns pensamentos alimentando isso. Hoje, nós não queremos combater só a questão dos efeitos da pedofilia. Nós queremos discutir com essa sociedade as causas da pedofilia. E uma das causas é exatamente a questão do hedonismo, que alimenta o tempo todo de que pedofilia é uma doença. Não, pedofilia não é uma doença. Pedofilia é crime e tem que ser respondido à altura. Inclusive, Celso, eu sou a favor da mudança desse nome pedófilo, que é um nome muito pomposo. Tem que caracterizar esse indivíduo como criminoso, aquele que comete um crime e que avilta a vida das nossas crianças. Pedófilo é um nome muito pomposo, né? Tem que botar um nome mais... Verdade, né? É o terrorista. Assim como agora ultimamente se fala em feminicídio, né?
deveriam inventar aí, sei lá, infantilicídio, uma coisa assim, porque o cara é criminoso Ele mesmo. é criminoso. Né? Agora, Ele é sabe uma coisa oportunista, que... ele é covarde, ele é criminoso. Sabe uma coisa, professor Josiel, que me chama a atenção? É que a gente imaginava que isso só acontecesse nos meios onde não há educação, ela não conseguiu chegar nos meios mais humildes. Agora, quando a Polícia Federal trabalha nos últimos tempos, buscando esses marmanjos que vendem a pedofilia por aí, tirando fotos, fazendo vídeos e ganham uma fortuna, e tem quem compre, Tem. só tem gente bem. Só tem gente bem, porque, segundo os analistas de sites de busca, em algum momento as pessoas buscavam fotos de mulher nua, depois começou a buscar fotos de jovens, depois adolescente, depois puberdade, depois criança. Criança, E bebês. agora mudou. A busca nos sites virou para bebês, não é? Então, isso mostra exatamente o que nós estamos falando aqui. Há uma cultura que eu chamo de necrocultura, a cultura do lixo, que aponta agora para aviltar as crianças do nosso Brasil. Nós não podemos aceitar mais isso, Celso. E a gente tem que combater com muita veemência. Para isso, nós, enquanto parlamentares, lançamos uma medida que é o projeto Maio Laranja, é o PL, projeto de lei... Gostei desta, viu? Isso aí. Gostei mesmo. É o Boa projeto iniciativa. 2828. O mês de maio é denominado, nomenclaturado no Brasil, o mês da família. Então, nós aproveitamos para lançar o mês de maio. Você tem o outubro rosa, você tem o novembro azul, e agora a gente está instituindo o maio laranja, que é um mês inteiro, falam congresso, simpósio, combate. E aí, por que laranja? Porque todos os ícones de cultura do nosso Brasil, aí eu estou falando aqui das arquiteturas, o Museu do Amanhã, eu estou falando do Museu de Arte Moderna, Cristo Redentor, vai ser iluminado pela cor laranja. Para lembrar. Como lembramos hoje o amarelo, lembramos o rosa, lembramos o azul. O azul. Né? Como E passando agora no mês de novembro, lembrando Isso, os o homens. mês de maio inteiro tratando dessa Muito bom. problemática e trazendo a sociedade para esse engajamento. Escolha, viu, é o projeto deputado? de lei 2828, de nossa autoria, junto com toda a nossa equipe de assessoria. Uma feliz escolha. Para que a gente possa suscitar no Brasil uma consciência de engajamento nesse grande enfrentamento. Feliz escolha, e eu digo até porque nós temos irmãos católicos que nos assistem aqui o tempo todo, né? E no mês de maio, a gente se lembra, os católicos se lembram, né, de Maria Santíssima, a mãe do Senhor Jesus, amigo. Né? Melhor do que ninguém, acho que ninguém defenderia na vida, melhor do que uma mãe, a sua meninada, né? Haja vista que Maria, aí eu quero parafrasear e fazer uma analogia, na época de Faraó ele mandou exterminar as crianças, e na época de Herodes mandou exterminar também as crianças sob pena de passou defender por o menino isso, né, Jesus. mano, velho? O que ela fez? Pegou o seu Não filho... tinha parado para pensar. Exatamente, tirou do território de Israel e fugiu para o Egito com seu esposo, porque havia ali alguma ameaça muito eminente para destruir as crianças. E a ameaça de hoje... Isso vem de longe, hein, irmão? vem de longe. Isso vem de longe. E aí a gente tem que acompanhar que a história tende a se repetir. E se não tiver esses que defendem, né, a vida da criança, porque qual é o bem maior? É a vida. É a vida. E se a gente não entender... E se não há criança, mano, velho? Não. A gente não vai chegar a lugar nenhum, porque Não, daqui não a chega. pouco seremos todos idosos. Todos idosos. Eu que o diga, né? E aí, onde é que está a meninada? Onde é que está a nova geração? Nós estamos vendo aí Grécia, Portugal, passando por maus momentos lá, porque não tem a criançada Alemanha, lá, né? Já não tem os seus adolescentes, seus jovens, porque esqueceram, né? Uma casa ali, um filhinho só, e olha lá. Isso, e Não é daqui mesmo? a pouco a taxa de fertilidade da Europa caiu muito. Mas você lembrando biblicamente, né? No tempo de Moisés, por exemplo, Criança- era para ter ido para o caixaprego, né, mano? Isso, criança... Era um dos meninos que deveria ter sido morto. Isso, criança é perseguido desde que o mundo é mundo. E se não houver essa plataforma para defender as crianças, infelizmente, a gente deixa as crianças expostas e elas vão pagar um preço por toda a vida. Sabe por causa de quê, meu amigo? A pedofilia, ela causa o que se chama
é trauma. E o trauma para a vida toda. Você tem visto na Tinha televisão... que inventar outro nome também, porque trauma é pequeno demais para o que causa a parentela e a própria criança, né? Efeito colateral negativo, profundo. Né? Você vê hoje na televisão alguns adultos, até artistas, dando depoimento que sofreu abuso sexual lá na sua tenra idade, né? Na idade da infância. Então, temos que combater, e eu quero chamar a sociedade brasileira, mais uma vez agradecendo a você, Celso, e a TV Gênesis por estar abrindo esse canal de comunicação e interlocução para dizer, nós precisamos criar um engajamento profundo, um enfrentamento à pedofilia nesse Brasil. O presidente Bolsonaro está lutando muito contra isso, a ministra Damares, Magno Malta, Sérgio Moro, os ministros... Hoje é uma causa defendida pelo governo. Uma causa, uma bandeira. É uma bandeira de governo. Bandeira. Nós vimos aí claramente o que o Bolsonaro, neste vídeo que nós colocamos, ele era então deputado federal. Ele continua. Você viu o Damares mandando um recado que era dele. Sim. Pedófilos, se cuide aí porque vai sobrar para vocês. Vai sobrar para vocês. Né? E ele falou, por exemplo, do governo Dilma. O governo Dilma foi muito complicado para isso. Se você me permite, eu citei o Guilherme Shelby algumas vezes aqui, que é um procurador dos mais conhecidos. Olha, foi um dos pioneiríssimos, ele e Damares, para levantar a bandeira de combate ao pedofilismo. Foi, né? E ele esteve num programa de televisão, esteve no meu aqui várias vezes, e este falou exatamente o que você já disse aqui, que não é meramente cultura, ela foi impregnada por um ensino. E ele coloca esta manifestação real. Quem conhece o Shelby sabe da importância dele, é um cristão fervoroso, irmão de um pastor da nossa gloriosa Sara Nossa Terra, sabe? Coloque o Shelby aí, 2 minutinhos aí, mais do que suficiente para a gente entender o que acontecia na época do governo petista. Coloca aí. Veja que o Guia Escolar de 2011 da presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores, de uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução, que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. O pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade,
a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva. Nós já estamos conversando aqui, Unesco no meio dessa história, mano, velho. Pois é, né? A organização, a Unesco, que é um órgão da ONU, o Brasil, como é um signatário, também, nesse momento, tinha recebido essa carta da ONU, que é uma carta compromisso com essa educação degenerativa. E é tudo que você falou antes aqui, eu né? chamo de educação degenerativa. Eu quero ressaltar aqui também, aproveitando, chamar um pouquinho a atenção de vocês, que hoje eu não posso me furtar disso, eu tenho que dar esse esclarecimento. Nós estamos vivendo hoje uma escala muito baixa do caráter humano. Nós estamos vivendo a era da degeneração do caráter humano. O que significa isso? Sim. Quando Deus fez o ser humano, imagem e semelhança, a imagem tem a ver com caráter e semelhança tem a ver com personalidade, ele o fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e isso para nós significa segundo ao caráter e a personalidade. Só que o caráter humano, ele é igual uma esponja de Bombril, que você compra durante um dia, você usa 5 dias, ela é útil. Mas depois, quando você vai usar, que você pega, o que acontece? Ela fragmenta, ela decompõe, ela degenera. Foi embora. Exatamente. O que aconteceu com o caráter humano durante esse deslocamento do princípio da criação até a data presente? Uma decomposição, uma degeneração do caráter, onde o caráter humano está sendo diluído, fragmentado, como uma esponja de Bombril. Isso é muito sério. Eu vejo isso como um alerta de que o caráter humano precisa ser fortalecido. Só que essa ideologia de esquerda socialista comunista, ela degenera ainda mais. Ela diz o seguinte: você está na última escala, eu vou te empurrar para o fundo do poço. Esse é o grande alerta que nós temos que dar. A segunda coisa que nós temos que ressaltar na palavra do Shelby aqui, que foi muito boa, muito bem colocada, é a questão da mente. Lá em Provérbios 22, 6 está escrito assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar é atingir a mente. A mente tem 3 faculdades. E eles estão atingindo ao contrário, né? Exatamente. Você viu o Shelby citando lá e você falou aqui também. Estão fazendo a cabeça das crianças. No sentido vamos oposto. dançar na boquinha da garrafa, como você disse aí. Erotização. É bonito, é lindo, né? Usa o roupinha curtinha, mostra tudo que você tem. Foi criado símbolo no Brasil de danças para a erotização. Então, eu quero dizer aqui para reforçar que a mente ela tem 3 faculdades, dentre tantas. Eu vou citar 3. Primeiro, captar a imagem, depois, armazenar a imagem e depois, reproduzir a imagem. Se você pega um ensino deturpado, a criança, com a mente, capta essa imagem, armazena e depois reproduz. Esse que é o grande perigo. É o processo de reprodução de comportamento. É onde vocês vão, por exemplo, nesse encontro do dia 5 agora, né? Falar, inclusive, do uso da internet. Estão fazendo exatamente a cabeça da meninada via internet, amigo. Via internet, e desculpa, meu amigo Celso, e todos que estão nos assistindo, existe um processo de criar o que se chama psicodependência. Você já viu que tem pessoas hoje que têm dependência da internet, o outro tem dependência do álcool. Sim. Esses vídeos de pedofilia é para alimentar essa psicodependência, para criar um ciclo vicioso, né? Redundante cada vez mais. Eu preciso mais, vai aumentando a necessidade, vai aumentando uma escala, como ele falou ali. Vai chegar um momento que os animais vão estar sofrendo atentado devido a essa cadeia produtiva alimentar essa psicodependência. O problema é grave. Né? Desculpa, eu preciso citar aqui o Salmo 42, versículo 5. Um abismo chama outro abismo. Sempre, né? E eu faço uma pergunta, nós não estamos vivendo um pouquinho do final dos tempos, não? Ou já não estamos... Já não seria uma separação do joio e do trigo que está acontecendo, não? Quem é bom, quem é mal, que nem o pica-pau? Olha,
nós podemos chamar o seguinte: além de final dos tempos, nós precisamos chamar o tempo da consumação do século e o tempo escatológico. Quando eu disse que a formação do caráter... Estou usando o pastor aí. Quando nós dissemos que a formação do caráter foi perfeita e viu Deus que tudo era bom e bom mesmo, no melhor sentido da essência da palavra, e que o tempo causou esse desgaste por afastamento da criatura do Criador, esse tempo que nós estamos vivendo, que você chama final do tempo, é a resultante final desse processo de distanciamento do Criador e que levou a humanidade a essa degeneração. E que nós precisamos dar um alerta ontem, porque hoje as coisas no mundo não têm limite. Onde é que a religiosidade dentro dos lares vai mudar isso aí? Mais do que a questão do religar e religião, Sim. Eu vim dizer uma palavra essencial: caminho, verdade e vida. Essa expressão, eu sou, de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, em mim vocês têm um caminho, verdade e vida. Fora de mim, vocês não têm nem o caminho, nem a verdade, nem a vida. Então, tudo se perde. Mas como é que a gente faz se dentro da própria questão da religiosidade existem os pedófilos? Sabe, é difícil condenar religiões. Mas que existem, existem. Você veja o Papa Francisco preocupadíssimo com o assunto. No nosso meio é comum você ver, por exemplo, lamentavelmente, que pastor abusou também de uma criança ou de um adolescente. Lógico que não é todo mundo. É um casinho aqui, um casinho acolá, mas existe. E a pergunta que você faz não é só sua, deve ser a pergunta de muitos telespectadores. A questão, Celso e amigos, não é a religião. A questão é se em Jesus eu achei o caminho, verdade e vida, e por ele eu fui regenerado. Porque pensa comigo, Deus gerou, o distanciamento da humanidade degenerou, e hoje o ser humano precisa ser regenerado. São três momentos, né? Gerado, degenerado e regenerado. Agora, o que Jesus chamou de regeneração? Ele deu um nome simples: é necessário nascer de novo. Pronto. Se a gente entender isso, me desculpe, a gente está 100% liberto dessa questão da degeneração do caráter humano, né? Olha, Nova criatura. A gente vai chegar na conclusão de que nós estamos precisando realmente de mudar. É voltar. Voltar ao princípio, né? É conversão. Conversão não é mudança de lugar, é mudança de consciência e de caminho. A gente vê coisas tão aberrantes, né? A gente viu, por exemplo, há pouco tempo em Brasília, na cidade de Samambaia, uma mulher que vive com outra mulher matando o seu próprio filho com a ajuda da companheira. 3, 4 dias atrás agora, lá em Mato Grosso, não me lembro a cidade, mas eu li essa notícia, 2 mulheres que também vivem juntas, como se marido e mulher fossem, matando também uma criança, parece que de 9 anos de idade. Ou até menos, acho que de 9 era daqui de Brasília. É que eu leio tanta coisa que mas me lembrei isso, sabe? Há uma desvalorização, às vezes, dentro da própria família. Que bom que nesse encontro do dia 5 agora, próximo, vocês vão tratar também da questão da alienação parental. Faz parte lá, né? Faz parte. Do debate. Faz parte. Caramba, você sabe o que é alienação parental? Você nunca ouviu dizer, você não vale nada não, menino? Bota esse vídeo aí para mim, por favor. Eu já te falei, meu filho. Seu pai tem outra família. Ele não liga mais pra gente. Filha, sua mãe nunca vai ser boa pra você. Confia em mim, filho. Seu pai é que não presta. Filha, esqueça sua mãe. Ela não gosta de você. Depois que seu pai foi embora, ele não quer mais saber de você. Tudo bem, filhão. A gente não precisa da sua mãe. Colocar uma criança contra pai, mãe ou responsável é alienação parental. Os danos podem ser graves e irreversíveis. E você pode perder essa criança para sempre. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN.
glorioso Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa, ó, parabéns, maravilhoso. Foi coisa recente, fizeram esse vídeo, viu? Nesse tempo de modernismo, de casar e largar, isso está acontecendo dentro dos lares. A criança ou fica com o pai, ou fica com a mãe, ou com aquela história de não tantos dias com o pai, e um fica acabando com o outro, mano, velho. E esse é um outro problema que esses grupos irresponsáveis criaram, no sentido de querer dizer que vão criar uma família diferente dos moldes que Deus criou. E aí você vê o prejuízo que causa quando você desvincula a criança da mãe e desvincula a criança do pai. Eu vou citar um caso aqui, e a gente tem presenciado muito, Celso, que é o caso da alienação parental, em que, às vezes, por esse pensamento equivocado, sim, a criança deixa de ficar com quem a protege e fica com quem gera prejuízo. Inúmeros casos, né? O último encontro que nós tivemos da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Pedofilia no Nereu Ramos, uma mãe chegou para mim o seguinte: a minha filha que eu protegia não está comigo, a minha filha está com o pai dela que abusa dela. Mamma mia. Por causa dessa visão equivocada. E dentro desse encontro que nós vamos ter agora, no dia 5 de dezembro, no auditório Nereu Ramos, de 10 da manhã às 17, nós também vamos estar tratando dessa questão, bem como também daquele filho que fica isolado dentro do quarto. Seu filho está dentro do quarto, ele está seguro? O que ele está vendo lá? É uma pena que primeiro que o tempo já acabou, né? Mas eu vi um vídeo também de uma Assembleia Legislativa, ou de um órgão representativo, aonde aparece bem escuro e a criança com um notebook, né? Só... E do outro lado, um pedófilo. E ela achando que era um garotão. E vai aí por diante. Não precisa dizer que isso acontece todo dia, outro dia também, né? Todos os dias. Quando você disse quantas pessoas são abusadas... 75% dos casos acontecem dentro de casa e de 7 em 7 minutos uma criança é abusada sexualmente no nosso Brasil. Vamos matar esses 2 minutos e pouquinho que nós temos? Pode até estourar um pouquinho, não tem problema não. Eu me vejo com o meu pessoal aí. Faz um convite, mas bem veemente mesmo. Olha, é muito importante esses encontros. Mas muito importante. Tive a santa oportunidade de participar de alguns realizados na gestão passada. E eu estou vendo que esse é o primeiro que vocês vão fazer na atual gestão política do Brasil. Eu quero aqui reforçar, Celso, esse grande pedido baseado numa lógica de uma sociedade que não pode perder o poder de reagir. Em algum momento, a sociedade brasileira trabalhar o poder de reação. E diante de um quadro como esse, a sociedade, nós, todos, temos que reagir. O governo do presidente Jair Bolsonaro está reagindo. O parlamento, eu quero agradecer aqui os senadores e os deputados federais que apoiaram a nossa Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, em que teve uma adesão assim enorme dentro do Congresso Nacional. Mas eu quero chamar aqui todos, a sociedade civil, iniciativa privada, poder público, esportistas, lojistas, comerciantes, profissionais liberais, pastor, padre, espírita. Essa bandeira é de todos nós. Sim. Precisamos criar uma reação contra essa anomalia social que se chama pedofilia. Para tanto e portanto, eu quero reforçar aqui, no dia 5 de dezembro do corrente ano, de 10 da manhã às 17 horas, no auditório Nereu Ramos, estaremos lá lançando esse grande congresso, esse grande simpósio de enfrentamento à pedofilia. E eu quero a participação e adesão. Você que é das redes sociais, você que tem blog, você que tem aí meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, divulgue no dia 5 de dezembro, das 10 da manhã às 17 horas, no auditório Nereu Ramos, a grande audiência pública de enfrentamento à pedofilia, enfrentando a pedofilia. Eu não posso abrir mão de nenhum de vocês. As nossas crianças têm que ser protegidas e já quero agradecer a você,
Nada, Celso, aqui agradecer para nós a TV é nossa Gênesis obrigação, por estar amigo. abrindo esse Tá. canal de comunicação e a gente está fazendo esse trabalho E está de aberto para divulgação. outros assuntos também, viu, parlamentar? Eu estou vendo aqui, olha, cargos em comissões permanentes, viação e transporte, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, viação e transporte também, já falei, em especial reclusão de maus tratos a animais, né? Olha outro assunto bom aí. Comissão especial para analisar projetos que regulamentam a doação de alimentos no Brasil, com o objetivo de combater o desperdício de alimentos. Cargos em frentes parlamentares, como nós já dissemos aqui, Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, que promove esse encontro do dia 5, Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Militar no Brasil, um assunto que nós estamos tendo ele muito presente no Distrito Federal, com as nossas escolas recebendo também militares para ajudar na educação dos nossos meninos, né? E também Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas escolas. Cada assunto desse aqui dá um programa. Dá um programa. Tá bom? E a gente está Venha aberto cá. aqui para estar junto com Tá vocês. Só repetir, pessoal, na nossa frente parlamentar de enfrentamento à pedofilia tem esses 5 pontos importantes: educar, monitorar, proteger, endurecer as leis e o pedófilo não terá vez. Vamos em frente, nós vamos vencer essa batalha e eu quero crer que a população brasileira vai se engajar cada vez mais nesse grande enfrentamento. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês Amém. nesse dia. Amém. Aí todo mundo está esperando uma pergunta que eu não lhe fiz. PSL continua ou sai? Vai para o lado do Bolsonaro? São 2 momentos distintos, né? A coisa importante. Pela prerrogativa de executivo, o presidente pode sair. Mas você não, né? Só num novo partido, não é isso? Mas todos nós, os 53 deputados federais, votamos 100% a pauta do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá bom. E você está no bom combate, que ele também faz, contra a pedofilia no Brasil. Vamos em frente. Grande abraço. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Me coloco à disposição. Gabinete 929, nono andar, Tá anexo 4, a casa da TV Gênesis. Para você chegar no auditório Nereu Ramos, você pode ir pelo anexo 2 ou pelo anexo 4. Todos os dois dão acesso ao Nereu Ramos. É um belíssimo auditório, confortável, você não vai ter problema nenhum. E o bom dali é que sempre tem um cafezinho, aguinha ali, não falta de jeito nenhum. Não é mesmo? Grande abraço para você também.